Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsar o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-no o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes. Tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta celebração de hoje, peçamos ao Senhor que afaste do nosso meio todo tipo de rivalidades, desordens e obras más. Celebremos com devoção sincera. Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. São frases do Evangelho que coloca a nossa fragilidade, mas principalmente coloca o nosso anseio por Deus, a nossa fé em Deus. O pecado contra o Espírito Santo é quando a gente nega isso, quando a gente não acredita na força de Deus. Talvez seja até normal que em algum momento a nossa fé fique de alguma forma mais frágil, porque às vezes não estamos rezando, às vezes não estamos lendo a Bíblia,
às vezes não estamos convivendo com aquelas realidades que exigem de nós um reabastecimento da fé. Porque quando nós estamos fortalecidos na fé e devemos sempre alimentar nossa fé, o Espírito de Deus, a áurea do amor de Deus em nós, da nossa espiritualidade, realmente ela já expulsa automaticamente toda e qualquer forma de demônio. A força, a energia negativa do mal não vai sobrepor sobre a gente, não vai ter poder sobre a gente. E é por isso que Jesus, naquele momento, acolhe a fé daquela pessoa que está suplicando pelo seu filho e, ao mesmo tempo, vai dizer aos discípulos: é necessário que a gente tenha uma profunda experiência de fé para que a gente não ceda aos inúmeros espíritos maus que às vezes vêm de tantas formas e que nos tira daquilo que é essencial à vida e à felicidade. Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra